Olá pessoal, então nessa aula 19 aqui a gente vai ver a equação de onda, tá? Que é uma equaçãozinha que vale quando a gente tem uma função que representa uma onda, tá? E depois a gente vai entrar na parte de interferência, que vai levar essa e mais algumas aulas, tá? Hoje a gente vai ver interferência de ondas idênticas, tá? De um jeito mais simples de descrever esse fenômeno, e depois a gente vai ver fasores que aí dá para a gente aplicar para situações mais complexas, certo? Então a equação de onda, tá? É essa equação aqui, certo? É essa equação aqui. Então a gente tem que a derivada segunda parcial, né, em relação ao tempo dessa função y, tá? Menos v quadrado, tá? Então lembrem que v é a velocidade da onda, né? Então v pode ser ômega sobre k ou lambda f, né? Como a gente já viu, é a velocidade com que a onda se desloca, tá? E ali a gente tem também a derivada segunda dessa função y em função de x, tá? A derivada segunda parcial também, tá? Certo? Então essa função y, tá? Ela é a nossa função que representa uma onda, né? Então a gente poderia pensar ela como sendo aquele nosso seno, tá? Só que, na verdade, para a gente poder obter essa equação aqui, a gente não precisa considerar que a nossa função ela é aquele seno, né? A gente pode pensar que ela é qualquer função que tenha essa dependência aqui, né? Que, então, a minha y de x de t é uma função que vai depender de x de t, obviamente, tá? E eu posso dizer, na verdade, que ela só depende do x', tá? Mas esse x' daí tem que ser alguma relação entre x e t desse tipo aqui, né? Tá? O que isso aqui me diz? Que à medida que o tempo passa, eu vou estar alterando meu argumento dessa função, vou estar como se eu estivesse mexendo no meu x ali, então eu vou estar transladando essa função para a direita ou para a esquerda. Ou seja, essa função aí vai representar uma onda progressiva, tá? E o que eu quero que vocês façam aqui é justamente considerar simplesmente essa dependência aqui, tá? Considera só isso daqui, sem falar em seno, amplitude da onda, não precisa, tá? Só considerando essa dependência aqui, e vocês mostrarem que se a gente fizer a derivada segunda parcial em relação ao tempo e a derivada segunda parcial em relação a x, tá? Que seria a direção de deslocamento da nossa onda, daí a gente vai conseguir representar isso como essa equação aqui, que a gente chama de equação da onda. A equação da onda ela é importante, tá? Uma das coisas que fazem ela ser importante é que, por exemplo, a gente está estudando algum tipo de função, tá? E a gente vê que essa função ela cai numa função do tipo da equação de onda. Isso quer dizer que qualquer função que caia e que seja e que possa ser representada por uma equação de onda, a gente sabe que ela vai representar uma onda progressiva, tá? Até a gente vai ver isso um pouco depois na última área, na parte de ondas eletromagnéticas, porque foi mostrado que as ondas eletromagnéticas elas respeitam a equação de onda, né? Então daí foi uma das conclusões que se tirou de que a luz na verdade é uma onda, tá? Certo?
Então vocês façam essas derivadas aqui e tentem chegar nessa expressão da equação de onda, é um exercício, tá? Então a gente vai passar rapidamente por isso e já vamos entrar em interferências, tá? Que é uma parte, acho que é a parte mais importante dessa área aqui, tá? Então, a interferência de ondas nada mais é do que tu pegar, como a gente está falando de ondas em cordas, tá? Mas a gente pode depois expandir esse conceito para qualquer tipo de onda. É como se a gente gerasse mais de uma onda na mesma corda. O que ia acontecer, tá? Então aqui a gente tem representado duas ondas aqui, representadas por essas duas funções de onda, y1 e y2, tá? Seriam duas ondas diferentes, geradas na mesma corda, tá? A onda resultante disso vai ser a soma do deslocamento dos dos deslocamentos da corda gerados por essas duas ondas, tá? Então a onda resultante vai ser simplesmente a soma. Esse é o princípio da superposição, tá? A gente simplesmente soma os dois, a gente vai achar como resultado a onda que interfere, né? Então essas duas ondas vão interferir e gerar essa onda resultante, certo? Daí, se a gente tem ondas idênticas, aí a gente vai ver que vai ficar mais fácil de fazer essa soma, tá? Se a gente tem ondas muito diferentes, daí começa a complicar, certo? Então aqui a gente tem uma situação em que eu tenho dois pulsos aqui, tá? Aqui a gente não está falando ainda do caso que a gente vai estudar, que a gente tem uma situação genérica, tá? A gente tem aqui um pulso vindo da esquerda e um pulso vindo da direita, certo? Então, à medida que o tempo passa, esses pulsos vão se encontrar em algum momento, né? Aqui a gente tem uma situação em que eles começam a se encontrar, tá? E aqui a gente tem a situação de interferência máxima, que é quando esses pulsos estão exatamente alinhados, né? Então a soma dos dois deslocamentos vai ser esse valor máximo aqui, tá? Aqui. E depois que um pulso interage com o outro, gerando a terceira onda, que é a onda resultante, esses pulsos vão passar e vão seguir o seu caminho, tá? Então notem que esse pulso que entrou aqui para interferir com esse pulso da esquerda, ele saiu aqui, tá? Então esse pulso aqui, ó, saiu aqui, tá? E esse pulso aqui saiu aqui. Então, como se eles não tivessem se conhecido, tá? Um cruzou com o outro, passou. Só que o interessante é que no momento em que esses pulsos estão interagindo, tá? É como se eles deixassem de existir naquele instante de tempo, né? Para gerar uma terceira onda, tá? Que seria a onda resultante. Isso é bem importante, tá? Então, se a gente tem a interação das duas ondas ou dos dois pulsos ali, a gente vai gerar uma onda resultante, que é a terceira onda, tá? E daí a gente pode esquecer os outros dois pulsos, tá? A não ser que eles não interfiram mais, como é o caso ali na última linha. Aí um já passou pelo outro, né? Não estão interferindo mais, então cada um segue sua vida sem afetar a sua forma, tá? Então a gente vai estudar algumas situações específicas para ver qual que é a interferência resultante, tá? Então nesse primeiro caso aqui a gente vai supor duas ondas idênticas, tá? Então quer dizer o quê? Quais são as características da onda, né? Vamos voltar aqui, né? Quais são as características de uma onda que a gente pode representar aqui com a nossa função? Tá? A gente tem a amplitude, né? O Ym. A gente tem aqui o seno, que me dá a parte oscilatória, tá? E aqui a gente tem o Kx,
Então o K é o número de onda relacionado com lambda, né? Então esse K aqui está relacionado com lambda, que é o comprimento de onda. Aqui a gente tem um mais ou menos, que vai me dizer a direção que a onda está indo. E aqui a gente tem o ômega t, tá? Então o ômega está ligado com o período, né? Ou a frequência, né? Que é o inverso do período, né? Tá? E aqui também a gente tem um φ, que seria uma constante de fase, como a gente já viu, tá? Então, quando eu digo que as duas ondas são idênticas, exceto pelo fato de terem uma fase diferente, quer dizer que elas têm esse φ diferente uma da outra, tá? Mas a amplitude, o Ym, o K, o ômega, consequentemente o lambda e o F são iguais, tá? E a forma da onda também. Então, a gente vai ter senos daí, tá? Só que a única coisa que vai mudar vai ser o φ, certo? Então, aqui a gente tem a onda resultante, tá? Esse yx de t. Aqui a gente vai ter a nossa... uma das ondas aqui, ó, tá? Essa onda aqui vai ter φ igual a zero, certo? Ela não tem φ aqui. E essa outra onda aqui vai ter um φ daí, certo? Que vai ser um valor aí. Então, justamente esse φ é o que vai ser a defasagem das duas ondas, tá? Então, uma onda vai estar com uma certa fase, que no caso ali eu estou dizendo que que a constante fase é zero, tá? E a outra vai ter uma constante fase φ, quer dizer que a diferença de fase entre as duas ondas vai ser esse φ aí, tá? Esse φ aqui, certo? Então aqui a gente tem uma onda, aqui nessa parte aqui a gente tem uma onda, aqui a gente tem outra, e elas estão interferindo, gerando a onda resultante aqui, tá? Então essa daqui é a resultante. Então notem que a gente vai ter duas ondas gerando uma terceira onda, tá? Então no fim a gente tem três ondas aqui, duas que estão interferindo para gerar uma terceira, tá? Então aqui a gente pode, dando seguimento para essa conta aqui, a gente vai colocar esse Ym em evidência aqui, tá? Então ele está aqui na frente. E aqui a gente vai ter só a soma dos dois senos defasados ali, tá? Um está com constante fase zero, o outro está com uma constante fase φ, certo? Então a gente tem que somar dois senos, tá? Que tem uma fase diferente ali, né? Cada um tem uma fase diferente. Então, para fazer isso, a gente vai usar essa identidade trigonométrica aqui, tá? Que nos diz que o seno de A mais o seno de B, então o seno, a soma de dois senos com argumentos diferentes, né? Vai ter que ser igual a 2 vezes o seno da média desses argumentos, A mais B dividido por 2, vezes o cosseno de A menos B dividido por 2. Então, tu pode deduzir essa fórmula partindo de identidades trigonométricas mais conhecidas, tá? Decidi colocar ela direto aqui, certo? Então a gente só faz a análise aqui, ó, esse cara aqui a gente pode chamar de A, esse cara aqui a gente pode chamar de B, que vira um seno de A mais seno de B, tá? Lembrando que tem o Ym aqui na frente, então vai ter o 2 aqui dessa expressão aqui, certo? O Ym, que já está lá em cima, aí o seno da média dos argumentos, então o A mais B aqui então vai me dar kx menos ômega t mais φ, mais kx menos ômega t, né? Então é a média, então a gente tem que dividir por 2, tá? Então, o resultado disso daqui vai ser esse argumento aqui, tá? Kx menos ômega t mais φ sobre 2, tá? E o argumento do cosseno vai ser A menos B dividido por 2, tá? Se eu pegar usar os nossos caras aqui, a gente vai ter kx
menos ômega t mais φ é o A, menos o B, kx mais ômega t sobre 2. Então, esse kx cancela com kx, o ômega t cancela com ômega t. Aí sobra o φ sobre 2, tá? Aqui tem um menos, porque provavelmente eu devo ter feito, eu devo ter considerado esse aqui como sendo A, esse aqui como sendo B. Como o cosseno é uma função par, tá, gente? Aí não importa o sinal do argumento. Então, não importa ali se eu estava usando, se eu considerei um como A ou o outro como A, tá? O resultado vai dar a mesma coisa, porque a paridade da função cosseno garante isso. Então, tanto que aqui eu já nem considerei mais o sinal dentro do argumento do cosseno aqui, tá? Então, yx de t ficou igual a 2ym cosseno de φ sobre 2. Então, eu só passei esse cosseno aqui para cá, tá? E juntei com 2 e o ym. E aí, a gente acabou aqui com uma nova amplitude, tá? Para essa terceira onda, que é a onda resultante, que tem essa parte oscilatória aqui, dada por esse seno aqui, tá? Então, a gente começou com duas funções que eram dadas pelo seno, só que uma tinha fase 0, a outra tinha fase φ, tá? E as duas tinham amplitude ym, tá? Essas duas ondas interagindo, então lembrando que nesse caso aqui, para elas interagirem, elas têm que estar elas têm que ser idênticas, tá? Indo para o mesmo lado, tá? Então, supondo que está indo para a direita aqui, elas têm que ser idênticas, mas elas têm que estar defasadas daí. Então, as duas ondas são idênticas, mas elas possuem aqui uma diferença de fase φ, tá? Porque uma começa em 0 e a outra começa em φ, tá? E elas estão indo para o mesmo lado, tá? Então, quando elas interferem, elas vão gerar essa onda aqui, que é descrita por essa expressão, tá? Então, não se apavorem que essa expressão aqui é tranquila. O que essa expressão aqui me diz? Que eu tenho uma parte senoidal, que é a parte oscilatória, mas a fase dessa onda vai ser justamente a metade, né? Vai ser φ sobre 2. Então, essa onda vai estar, digamos, começando exatamente no meio entre as duas ondas que interferem, tá? E outra coisa que é mais importante é justamente a amplitude, tá? Essa amplitude aqui, ó, eu vou chamar de ym'. Então, isso daqui, ó, isso daqui vai ser chamado de ym', tá? Esse 2ym cosseno de φ sobre 2 vai ser chamado de ym', porque vai ser a nova amplitude dessa onda resultante, tá? Certo? Então, o que é importante aqui? Essa amplitude da onda resultante, que é, em geral, que é mais importante nesse tipo de análise, tá? Ela vai depender justamente dessa constante de fase, tá? Do quão defasado estão as ondas que estão interferindo e gerando essa onda. Então, essa dependência é importante porque, dependendo dessa constante de fase, dependendo da defasagem, a gente vai poder ter uma situação em que a onda ela é completamente destruída, né? Por exemplo, quando esse cosseno de φ sobre 2 for 0, certo? Ou a gente vai ter uma situação de interferência máxima quando esse cosseno de φ sobre 2 for 1, tá? Ou menos 1, né? Então aqui a gente vai justamente analisar esses casos, certo? Aqui, ó, nesse caso aqui, a gente tem uma interferência construtiva, tá? Que seria uma situação em que a gente vai ter a máxima amplitude resultante, amplitude da onda resultante, o ym', tá?
Nessa situação, o módulo da amplitude é 2ym. Por que módulo? Porque o sinal do cosseno ali não vai ser importante para nós, tá? Então, para a gente ter esse 2ym, tá? O nosso cosseno ali de φ sobre 2 tem que ser mais ou menos 1, tá? E nessa situação ali, o φ sobre 2 tem que ser igual ao múltiplo de π, tá? Exatamente o que está explicitado aqui. Quando eu tiver um φ sobre 2 igual ao múltiplo de π, tá? Aí eu vou ter um cosseno que é mais ou menos 1, daí a gente vai ter uma interferência máxima, uma interferência construtiva, tá? Então, isso quer dizer que o meu φ aqui, ó, meu φ sobre 2 tem que ser o múltiplo de π, então meu φ tem que ser o múltiplo de 2π. E o n pode ser 0, 1 ou 2, tá? Em direções opostas, tá, a gente pode ter uma situação de interferência destrutiva, que é uma situação em que a gente tem duas ondas que interferem, estão indo para o mesmo lado, mas elas vão gerar uma onda resultante nula, tá? Nesse caso, a gente vai ter que ter um ym' igual a zero, tá? E como o ym não é zero, o cosseno de φ sobre 2 tem que ser zero, certo? Então o argumento dentro do cosseno vai ter que ser daí um múltiplo de π mais π sobre 2, exatamente o que a gente tem aqui, tá? Nessa situação de interferência destrutiva aqui, tá? O φ sobre 2 vai ter que ser um múltiplo de π mais π sobre 2, ou seja, o meu φ tem que ser um múltiplo de 2π mais π. Tá? Nessa situação aqui eu vou ter uma interferência destrutiva, tá? Então é importante entender quando que a gente vai ter uma interferência construtiva e quando a gente vai ter uma interferência destrutiva na nossa onda resultante. Então, além da onda resultante ter uma defasagem que é a metade, a fase dela fica exatamente entre a fase das duas ondas, né? A gente vai ter também essa questão da amplitude da onda resultante, tá? Então aqui a gente tem um exemplo para fazer, tá? Aqui, ó, a gente tem duas ondas idênticas, senoidais, que se movem na mesma direção em uma corda. Então a amplitude das ondas é 9,8 milímetros e a diferença de fase entre elas é 100 graus. Então, nesse caso aqui, como eu tenho duas ondas idênticas indo para a mesma direção, mas elas estão defasadas, eu posso usar aquela expressão lá, tá? Eu posso usar aquela expressão que a gente deduziu ali. Então, a amplitude da onda resultante, a gente viu que vai ser 2ym cosseno de φ sobre 2, tá? Então, aqui tem que tomar cuidado com a questão da unidade do ângulo, tá? Tem que cuidar isso na calculadora na hora de calcular. Então, se tu está usando graus, aí tu pode usar esse 100 aqui desse problema, tá? Se tiver em radianos, aí tem que trocar, tá? Então, ym' vai ser 2 vezes o 9,8 milímetros aqui, cosseno de 50 graus, certo? Φ é 100, né? Então, fazendo esse cara aqui, isso dá 12,6, certo? 12,6 milímetros. Então, notem que se eu fosse pegar aqui a onda resultante máxima, ela teria uma amplitude resultante de 2 vezes o 9,8, né? Então, seria em torno
perto de 20 milímetros ali, né? Então o fato de tu ter uma defasagem diminui a amplitude máxima que uma onda poderia ter. Então muitas vezes tu pode usar isso para controlar uma amplitude desejada, né, em algum equipamento, alguma coisa assim, tá? Em algum sinal, por exemplo, tá? Então na questão B, ele está dizendo, ele está querendo saber qual seria a diferença de fase que tu teria que ter entre duas ondas, né, em radianos, tá? E em comprimento de onda, para tu ter uma onda resultante de amplitude 4,9. Então ele quer agora uma onda resultante bem com uma amplitude bem fraca, tá? Ele quer aqui nesse problema que o YM', que é a amplitude da onda resultante, seja 4,9 milímetros, certo? O YM nunca muda, porque é uma característica das ondas que estão interferindo, tá? Daí a gente só sobra para nós calcular o φ ali, né? Então, cosseno de φ sobre 2 vai ser igual ao YM' dividido por 2YM, tá? Então, essa expressão aqui eu tirei da formulinha do YM', tá? Então, o YM' que o problema quer é 4,9 milímetros e o 2 vezes 9,8 milímetros sai do enunciado ali, onde ele informa a amplitude das ondas que interferem, tá? Então, aqui eu vou ter um valor para o meu cosseno de φ sobre 2. Eu aplico o arco cosseno aqui dos dois lados. Quando eu aplico o arco cosseno num cosseno, eu tiro o argumento, né? Daí eu tenho que aplicar o arco cosseno do outro lado aqui, né? Certo? Aqui já posso também passar o 2 para lá, então já vou fazer isso aqui, tá? Então φ vai ser duas vezes o arco cosseno daquele número ali, que agora está no argumento da função arco cosseno da calculadora. Aqui de novo vocês têm que cuidar para ver se vocês vão obter o resultado em radianos ou em graus, tá? Tem que cuidar a unidade do ângulo ali na calculadora, tá? Aqui eu calculei 2,63 radianos. Então, radianos não é grau, tá? Prestem atenção nesse detalhe aí. E o problema também quer que a gente expresse esse resultado em comprimentos de onda, tá? Aí o que vocês têm que fazer, simplesmente, tá? É dizer que um comprimento de onda equivale a 2π radianos, né? Porque um comprimento de onda equivale a uma repetição da tua função seno. Isso em ângulo, em radianos, quer dizer 2π. Então aqui tu só tem que colocar 2,63 aqui, radianos, tá? Vai equivaler a um x, que seria uma proporção do um fator desse comprimento de onda, tá? Certo? Então o x aqui vai dar 2,63 lambda dividido por 2π, certo? Deixa eu ver quanto que dá isso. 2,63 dividido por 2 dividido por π. Isso dá 0,418, tá? 0,418. Então, menos da metade
de um comprimento de onda vai equivaler essa diferença de fase aí para tu ter uma onda resultante de amplitude 4,9 milímetros, tá? Então notem que essa terceira onda aí, ela praticamente elimina a existência das outras ondas, tá? Isso é bem importante de manter claro, certo? Então, se tu gera ali duas ondas numa corda, o que tu vai observar vai ser uma terceira onda, tá? Essa ideia é importante, tá? Depois aqui a gente vai para os fasores, tá? Em que a gente pode daí estudar a interferência não somente de ondas idênticas, tá? Então, a ideia é a gente representar um elemento de corda, tá? Viajando ali à medida que o tempo passa, tá? Na forma de um vetor, tá? A gente vai representar um elemento de corda como se fosse um vetor, que a gente pode chamar de fasor, tá? A amplitude da onda, do nosso, a amplitude máxima ali do nosso elemento de corda vai ser dado pela magnitude desse fasor, pelo tamanho dele, tá? E a gente vai representar daí a oscilação desse elemento de corda através do giro desse vetor em torno de um eixo, tá? A projeção no eixo Y vai ser o deslocamento vertical do elemento de corda, tá? Então é bem tranquilo, tá? Aqui a gente vai ter aqui um eixo Y, tá? Aqui um outro eixo e aqui nossa onda vai ser esse vetorzinho, tá? Que eu vou chamar aqui então de Y1, tá? Então esse cara aqui ele vai estar girando aqui em torno desse eixo, tá? Então vocês podem pensar que ele está girando aqui no sentido anti-horário aqui, tá? E a velocidade com que ele gira ali, tá? Vai me dar justamente o ômega, né? A velocidade, a frequência angular com que ele dá uma volta no tempo, tá? E esse cara aqui então vai ser a fase, tá? Vai ser o ângulo do nosso fasor, tá? Por que é importante representar uma onda ou um dos elementos de corda ali da nossa onda, né? Como um fasor, como um vetor. Por que é importante isso? Porque a gente pode estudar daí a interferência de duas ondas, ou três, ou quatro, ou cinco ondas, tá? Através simplesmente da soma desses vetores, tá? A gente vai considerar o princípio da superposição de novo, tá? Em que a onda resultante vai ser a soma dos elementos dos deslocamentos. Então a gente simplesmente vai somar vetores, tá? Para achar a onda resultante, tá? Então aí a gente pode fazer do jeito que cada um pode fazer do jeito que sabe fazer soma de vetores, tá? Qualquer coisa vocês podem me procurar também para a gente tirar essas dúvidas aí, certo? Então a gente viu que a amplitude vai ser a magnitude desse vetor, é o tamanho, tá? É justamente o tamanho, isso daqui vai ser a magnitude, o tamanho do vetor, o módulo, tá? E a amplitude da onda resultante, tá? Vai ser justamente o módulo ou a magnitude, né, do vetor resultante, tá? E o bom desse método daí é que a gente pode estudar, a gente pode somar ondas com amplitudes diversas, né, até ali a seção anterior ali, para fazer essa interferência aqui desse exemplo, por exemplo, utilizando essas expressões que a gente obteve aqui. A gente só pode usar isso aqui
no caso de ondas idênticas. Então é comum, tá, um problema que tenha ondas com amplitudes diferentes, o cara usar essa expressão aqui não vai funcionar, tá? Quando a gente tem ondas com amplitudes diferentes, o jeito mais fácil é a gente usar fasores, tá? É tranquilo isso, tá? Então a gente vai ver isso mais com um exemplo, tá? Para ficar mais simples de entender. A gente tem aqui duas ondas que estão interagindo, né? Antes disso, eu só vou mostrar uma figurinha aqui, tá? Que vai me dar justamente essa ideia da interferência, tá? Então notem que aqui a gente tem o Y1 ali, é aquele fasor vermelho, tá? Esse fasor vermelho aqui, ó, certo? O Y2 é aquele fasorzinho ali pequenininho, tá? Azul, né? E o Y de T é o vetor resultante da soma desses dois vetores azul e vermelho, tá? Então notem que aqui a gente está mostrando a projeção no eixo Y, aqui essas bolinhas aqui mostram a projeção no eixo Y, tá? E aqui na esquerda a gente vê a formação da onda em si, tá? Se vocês acompanharem ali só o fasorzinho azul, tá? Vocês vão ver que essa onda que está sendo formada aqui, ela representa justamente o Y2, tá? A projeção no eixo Y aqui vai ser justamente o deslocamento vertical do elemento de corda, assim como está mostrado na esquerda, tá? E outra coisa interessante também é que aqui a gente tem vetores de tamanhos diferentes, o azul e o vermelho, tá? Por isso é interessante usar fasores para achar a interferência dessas duas ondas, porque a gente pode representar isso como vetores, fazer a soma dos vetores, que é representado por essa seta roxa ali, tá? Essa seta roxa é a representação do vetor resultante, da onda resultante, tá? Ela é o vetor resultante e representa a onda resultante dessa interferência aí, tá? E notem que elas estão girando com a mesma velocidade em torno desse eixo central ali, tá? O que quer dizer que as duas ondas, elas têm a mesma periodicidade temporal, então elas têm o mesmo período, elas têm a mesma frequência, elas têm o mesmo ômega, tá? Isso é importante, tá? Porque essas ondas não são tão diferentes assim, elas têm a mesma amplitude, né? Elas têm a mesma frequência angular, o mesmo ômega, né? A única coisa que está de diferente aqui nessas ondas é justamente a amplitude, tá? Isso para ficar fácil de visualizar. Na verdade, daria para a gente fazer com ômegas diferentes, mas aí ia ficar bem complexo aqui essa representação, tá? Porque cada um ia girar com uma velocidade diferente ali, tá? Então, voltando aqui. Então, daí a gente pode usar então esse conceito para fazer esse exemplo aqui, tá? Então, a gente vai representar cada uma dessas ondas y e y2, né, como sendo dois vetores, tá? Então, essas duas ondas têm o mesmo comprimento de onda, se movem na mesma direção em uma corda, mas elas têm amplitudes diferentes, né? Uma tem amplitude 4 mm e a outra tem amplitude 3 mm, né? E a diferença de fase entre elas é π sobre 3, tá? Então eu vou fazer esse problema aqui de uma maneira geral, tá? E depois vocês podem daí aplicar essas expressões para qualquer tipo de problema, tá? Qual que é o truque aqui,
tá? O truque é a gente considerar uma dessas ondas, tá? Como estando exatamente em cima do eixo X, tá? Isso vai ajudar a gente. Aí a outra onda, a gente vai dizer que ela está com uma diferença de fase em relação a essa onda, tá? E a gente sabe que essa diferença de fase é π sobre 3, mas eu vou usar um θ aqui para vocês poderem aplicar depois para qualquer situação, tá? Então, qual que é a ideia? Então, notem que o certo seria considerar que esses vetores vão estar girando, né, em torno do eixo central ali, mas quando a gente tem ondas com a mesma velocidade, certo? Com o mesmo ômega, a gente não precisa se preocupar daí com o fato de que esses vetores estão girando, porque a gente pode simplesmente tirar uma foto desses vetores em algum instante de tempo, né? E fazer ali a soma dos vetores tranquilamente, sem se preocupar que esses caras estão girando, senão ficaria bem complexo, tá? Então a ideia é, a gente pega um sistema de eixos aqui, tá? Y, tá? Eu vou colocar daí o meu y1, vou dizer que esse cara ele é o primeiro, tá? Então eu vou dizer que ele está exatamente em cima desse eixo x aqui, tá? Então eu estou definindo isso, tá? É como se eu tivesse tirado a foto exatamente no instante que esse cara está em cima do eixo x, tá? A outra onda, no caso para nós um vetor, né? Vai estar aqui para cima. Então esse cara vai ser o y2. Esse cara aqui de baixo vai ser o y1. Tá? Por que eu estou colocando... Por que eu não coloco eles alinhados, um em cima do outro? Né? Justamente porque tem uma diferença de fase entre eles. Então eu tenho um ângulo entre eles. Tá? Então eles não partem do mesmo ponto. Então eles vão partir de ângulos diferentes. Eu estou dizendo que o ângulo que o meu y1 faz com o eixo x é zero, tá? Porque ele está exatamente alinhado com esse eixo x aqui. Mas em relação ao outro vetor, ele está com aquele ângulo de π sobre 3 ali, tá? Vou dizer que é um θ, certo? Então esse θ é a diferença de fase entre o y1 e o y2, tá? Então a onda resultante vai ser a soma desses dois vetores aí, tá? Eu posso pensar aqui, usar aquela regra do paralelogramo, tá? Por exemplo aqui, certo? Então a onda resultante seria esse cara aqui. Tá? Vocês podem fazer assim, tá? Ou a gente pode fazer do jeito que eu aprendi inicialmente, né? Que é tu pegar o y2 e colocar exatamente ele partindo do final do y1, tá? Dá na mesma, tá? Então aqui a gente vai ter um y2 e ele está com esse ângulo θ aqui, certo? Do eixo x, porque é justamente na direção em que o y está apontando, tá? E a gente tem daí que a onda resultante vai ser o vetor que sai da origem do y1 e vai para o final do y2, tá? Esse cara aqui vai ser a onda resultante, o y', tá? Então a gente está preocupado com a magnitude desse vetor e com o ângulo que ele faz com o eixo x ali, vai ser a constante, vai ser o item b, tá? Então como que eu obtenho esse
a magnitude desse vetor aqui. Então, se eu estiver pensando só nele aqui, tá? Então ele vai estar aqui, ó, esse y', mais ou menos aqui, tá? Então ele vai ter essas componentes aqui, né? Então ele vai ter esses dois lados, tá? Eu vou chamar esse cara aqui, vou tirar esse cara daqui, vou colocar ele aqui y1, tá? Então esse lado aqui essa dimensão aqui horizontal, tá? Eu vou chamar de YH, e essa vertical eu vou chamar de YV. Então se eu souber o YH e o YV, eu só tenho que pegar o quadrado deles, somar, tirar a raiz quadrada, eu vou achar o y linha, tá? Não é y1 aqui, né? Y'. Tá? Então, como que eu calculo essas componentes? Tá? Essa componente, a componente horizontal aqui, ó, ela vai ser composta totalmente pelo y1, tá? O y1 vem até aqui, ó. Vocês olharem aqui para cima, tá? Então esse cara aqui é o y1, tá? E tem mais esse pedacinho aqui que vai ser dado justamente pela componente horizontal da y2, certo? Aqui a gente vai ter y2, aqui, tá? Na verdade aqui não está muito em escala aqui, né? Mas seria fazer isso aqui direito, apagar esse cara aqui, fazer ele menorzinho, aí vai fazer sentido aqui, ó. Tá? Esse pedacinho aqui é representado por esse pedacinho aqui embaixo, se eu tivesse feito esse desenho de uma maneira mais competente, tá? Mas, então, como eu sei essa componente horizontal aqui, essa componente horizontal vai ser dada pelo cosseno de φ, né? Então, de θ, né? O cosseno de θ vai ser justamente essa YV2, a componente, não, YH2, a componente horizontal do vetor Y2, tá? Vezes justamente o Y dividido pelo Y2, tá? Então esse cara aqui, ó, esse pedacinho aqui vai ser Y2 cosseno de θ, certo? Esse pedacinho. Esse pedaço aqui é Y1, esse pedaço aqui é Y2 cosseno de θ, tá? E o Y vertical aqui, ó, tá? O Y vertical vai ser dado pelo seno de θ. Seno de θ vai ser o cateto oposto, vai ser o Y vertical 2 dividido pelo Y2, tá? E vai ser, o Y1 não vai contribuir em nada aqui, tá? Então o Y vertical vai ser igual ao Y vertical 2, vai ser o Y2 seno de θ, tá? Então eu tenho quanto que vai valer cada um desses caras, o Y horizontal, né? Que vai representar as componentes do vetor resultante, tá? Vai ser o Y1 mais o Y2 cosseno de θ. E o θ vai ser a diferença de fase dos dois caras. O Y vertical vai ser, não vai ter nenhuma partezinha do vetor Y1, porque eu coloquei ele já de propósito em cima do eixo X, justamente para não ter nenhuma componente vertical, tá? Então vai ser dado por Y2
seno de θ, tá? Então essas duas componentes aqui do vetor resultante, tá, vão me fornecer justamente a amplitude do vetor resultante, o y', né, vai ser justamente a raiz do YH ao quadrado mais o YV ao quadrado, tá? Então, se eu for aplicar isso para esse problema, tá? O y YH vai ser o y1, que é 4 mais y2, que é 3, cosseno de θ, que é justamente o ângulo aqui, o θ vai ser π sobre 3, tá? Depois tem a componente vertical, que vai ser só o 3 seno de π sobre 3, tá? Depois só tem que colocar esses caras aqui dentro da raiz. Então, y' vai ser a raiz quadrada de 4 mais 3 cosseno de π sobre 3 ao quadrado, né? Mais 3 seno de π sobre 3 aqui também ao quadrado, certo? Depois eu tenho que achar, isso daqui é o problema A, né? Vai me dar aqui uma amplitude, tá calculando isso daqui, o 4 e o 3 ali estão em milímetros, né? Esse cara aqui vai me dar 6,08 milímetros, tá? Depois, ele quer saber, na questão B, qual que é a constante de fase desse vetor resultante. A constante de fase, eu vou chamar aqui de φ, tá? Vai ser justamente esse ângulo aqui, ó. Então, o eixo, o vetor, a onda 1, y, está em cima do eixo x. A onda 2, o y2, está defasada em θ. E a onda resultante está defasada em φ, tá? Sempre em relação à primeira onda, né? Tanto θ quanto φ vão ser calculados em relação à primeira onda, que tem constante zero, né? De acordo com a nossa definição, tá? Então, para achar essa quantidade, tá, a gente pega justamente o componente, a gente faz a tangente desse cara, tá? Então, vou deixar aqui de forma geral, ó, para tu achar o φ ali, tu pega a tangente de φ. Tangente de φ vai ter que ser justamente o YV dividido pelo YH, né? A partir daqui a gente acha a constante de fase do vetor resultante, né? Então, a tangente de φ tem que ser igual a o YV sobre YH, então é 3 seno de π sobre 3 dividido por aquela soma ali, 4 mais 3 cosseno de π sobre 3. Então, não sei se eu tenho o valor dessa tangente, acho que eu calculei direto, tá? Sim, o que eu fiz aqui foi justamente aplicar o arco tangente aqui dos dois lados, né? Então, se eu aplico o arco tangente na tangente, me sai o argumento. E aqui eu vou ter o arco tangente desse cara aqui, 3 seno de π sobre 3, dividido por 4 mais
3 cosseno de π sobre 3, tá? Esse ângulo aqui vai ser 0,44 radianos, tá? Certo? Então, lembrando que aqui, ó, a gente pegou uma onda que eu chamei, então a gente está usando a representação de fasor para onda, tá? A gente está dizendo que a onda 1 a gente vai colocar em cima do eixo X ali, tá? Representado por essa seta azul aqui. E a onda 2 vai estar defasada em relação à primeira onda de um ângulo θ, certo? Então essas ondas são idênticas, tá? A menos de duas coisas agora: a amplitude e a constante de fase, tá? Elas têm uma diferença de fase. Então essas duas ondas, se eu tratar elas como vetores, como fasores, a onda resultante pode ser representada pelo vetor resultante. Então vocês podem usar outro método para somar esses vetores aí para achar o vetor resultante, tá? Aqui, para tentar ficar um pouco mais claro esse desenho aqui, acho que eu só vou pegar, vou ampliar esse cara, tá? Aqui ficou meio feio aqui, tá? Mas vai dar para entender. Agora a gente tem uma certa liberdade, tá? Passei aqui um pouco. Então esse vetor resultante aqui, ó, tá? Ele vai ser decomposto daí tá? Mas daí vocês podem usar, tá? Qualquer jeito para somar esses vetores aqui. Pode usar a regra do paralelogramo também, tá? Ou tentar obter através de alguma pela lei dos cossenos. Eu acho que também é capaz de ficar fácil de ver aqui, certo? Mas vocês sempre vão poder usar essas expressões aqui em azul, que eu fiz aqui, tá? Para fazer qualquer conta daí, se vocês souberem a amplitude das ondas que estão interagindo, saber que elas são idênticas a menos dessas amplitudes e da diferença de fase, que é o θ, tá? Daí vocês podem aplicar diretamente essas expressões aqui, porque a gente viu que elas fornecem as componentes do vetor resultante ali, o y' aqui, tá? Então façam problemas de fasores, tá? Isso com certeza cai na prova, tá? E acho que na lista tem alguns, tá? Mas vocês podem também inventar alguns problemas de fasores, até colocar mais de uma onda interagindo, tá? Daí vocês vão ter que fazer uma soma de 3 vetores, tá? Lembrando que essas ondas são idênticas a menos da amplitude e da diferença de fase entre elas. Certo, gente? Então, treinem isso daí bastante, tá? Até a próxima.